Deus abençoe a todos, de Angola, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, de todo lugar. Hoje nós estamos com o Bispo Macedo. O Bispo Edir Macedo está com a gente para a meditação deste sábado, do batismo com o Espírito Santo. Daqui a pouco, Bispo, nós vamos falar a respeito de algo que inclusive está sendo muito falado aqui nos últimos dias, que é a maldição. Sobre a maldição. Mas antes disso, se o senhor me permite, Bispo, tem uma pessoa na linha que nós vamos falar para ouvirmos a história desse membro aqui da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem algumas declarações para fazer. Bispo Macedo, por favor. Não, estou a ouvir. Está ouvindo? Então tá bom. Para testar também, para ver se está tudo certo. Alô, obreiro? Obreiro Belo? Está a ouvir? Obreiro Bernardo? Bom, me parece que ele não está conseguindo entrar. Deu um pequeno probleminha técnico que daqui a pouco vai ser consertado. Mas hoje, chama todo mundo, por favor, os obreiros, membros, você aqui de Angola, Fé TV, você que está em qualquer lugar do mundo. Daqui a pouco nós vamos ter a busca do Espírito Santo. E você deve chamar aqueles que têm sede, que estão vazios. Você sabe que precisam conhecer o mesmo tesouro que você tem, obreiro, obreira. Vamos espalhar essa fé. Você pode agora chamar todo mundo para entrar no Facebook da Igreja Universal do Reino de Deus Angola, nosso Facebook também, você que está aqui em Angola, na Fé TV. Mas vamos lá, Bispo Macedo, por favor. Então, eu quero cumprimentar todos os que estão participando dessa programação e que Deus venha não abençoar vocês. Eu não quero que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero que Deus faça o que Ele prometeu a Abraão. Deus prometeu a Abraão ser a própria bênção. O Senhor Jesus também disse para a mulher samaritana a mesma coisa. Aquele que beber dessa água aí vai ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, será nele uma fonte. Jesus falou isso também no último dia da grande festa, quando ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Então, eu entendo que a palavra de Deus a Abraão, a palavra de Jesus a samaritana, a palavra de Jesus aos que estavam na festa do tabernáculo, quer dizer uma coisa só, que cada um de nós tem que ser a própria bênção. Deus quer que você seja a própria bênção, quer que você seja a própria fonte. Bênção ou fonte é a mesma coisa. Aquele que beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte. Então Deus quer que você seja a fonte. O que é o obreiro? O que é a obreira? É a fonte. O que é o pastor? É uma fonte. O bispo é uma fonte. Todos os que servem a Deus na integridade, no temor, são fontes. E isso é que é importante. Por exemplo, o pastor que está aí ao seu lado, como é o nome dele? Pascoal, bispo. E temos também o pastor Nelson. Coloca outra câmera, por favor. Pois o pastor Pascoal? Sim, senhor bispo. E o outro? Nelson. Então, eu queria fazer, antes de falar sobre esse assunto, eu queria falar com você, o pastor Nelson. Você, há quanto tempo você está na Igreja Universal?
Na igreja, senhor bispo, estou há 22 anos de igreja e 17 anos como pastor da Igreja Universal. Ah, ótimo. Excelente. E você, Leandro, né? Leandro. Pascoal. Bispo. Pascoal. Bispo, eu estou na igreja há 21 anos, não é? Eu tenho 21 anos de pastor, 21 anos de pastor e 22 anos na obra. Ótimo, excelente. Então, deixe-me falar com vocês. Vocês, com certeza, não sabem, não viram. Obviamente, alguém deve ter lhes falado. Porque antes de vocês nascerem de Deus, serem fonte, a Igreja Universal do Reino de Deus começou em Angola no início dos anos 90, quer dizer, há quase 30 anos atrás. Há quase 30 anos atrás, a Igreja Universal do Reino de Deus enviou um missionário chamado o pastor, eu não me lembro o nome dele agora. Você se lembra, Gonçalves? Kennedy. O Kennedy. Com certeza vocês devem ter aí parentes que conheceram o pastor Kennedy, bispo Kennedy. Então, naquela altura, quando ele foi para Angola, Angola estava em guerra. Mas guerra. Havia guerra, ninguém se entendia, havia fome, havia peste, havia miséria, havia medo, terror. Ninguém sabia quem era quem. Porque em guerra, o país em guerra é um terror. Mesmo assim, em obediência à palavra de Deus, nós enviamos missionários, o Kennedy, para estar aí. E ele começou o trabalho da Igreja Universal em Angola, nessa altura. E muitas vezes ele falava para mim assim: bispo, o que está acontecendo aqui é que eles invadiram a igreja, eles fizeram isso, fizeram aquilo, eu tive que me esconder, eu me escondi debaixo dos bancos, enfim. Ele contou das experiências terríveis que ele passou aí. Mas ele foi perseverante. Ele não só trabalhou da forma da fé, levou fé e esperança para o povo angolano, mas também levou o prato de comida, levou a parte social. E ele ficava aí 24 horas por dia. Ele dormia nos bancos, ele tinha grandes dificuldades. Mesmo com a sua criança pequenininha, ele e a esposa enfrentaram grandes dificuldades. Mas a palavra de Deus foi obedecida. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então a igreja foi para Angola, foi para Moçambique, foi para outros países que estavam também em guerra. Então a igreja foi se estendendo, conforme ela foi pregando o evangelho, a paz foi se estabelecendo, a prosperidade. Hoje, Angola é um outro país, nem se compara com o que era há 30 anos atrás. Mas, o que eu quero dizer, e chegar à conclusão, é que a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai acontecer. Você verifica que, naquela altura, no meio da guerra, o pastor prevaleceu, porque não era ele, mas a palavra que saía dele. Ele era a fonte, e da fonte que ele era, fez gerar a Igreja Universal do Reino de Deus. Agora você imagina, pastor Pascoal e Nelson, Gonçalves e todos os demais, você imagina o seguinte:
Nós tivemos pastores que deram a vida pelo povo angolano, quando o povo angolano estava em guerra, estava com fome, estava na miséria, passando um terrível problema aí, o social de guerra. Não sei quanto tempo durou, mas acabou, graças a Deus. E se estabeleceu a paz, etc, etc, etc. Então, a palavra de Deus foi pregada, e hoje nós temos a Igreja Universal do Reino de Deus estabelecida. E cada igreja que foi construída com o dinheiro do próprio povo angolano, que foi sendo abençoado e foi dando condições para a igreja ter um local mais apropriado, confortável, para levar as pessoas, continuar levando a palavra de Deus. Então, nós não podemos esquecer essa história. Vocês não podem esquecer, vocês têm que falar isso para os seus filhos. Porque essa história de Angola é a história da Igreja Universal do Reino de Deus. Agora, o que me chama a atenção é que durante esse tempo todo que vocês, jovens, Pascoal e Nelson, vocês passaram também por muitas dificuldades, muitos problemas, todos nós passamos. Nenhum de nós chega até a presença de Deus ou chega à condição de sermos fontes sem antes sermos cavados. Então nós fomos cavados na rocha. Jesus nos buscou, nos chamou, nos escolheu para sermos uma fonte. E o que me chama a atenção, que eu estava lendo ainda há pouco, é esse texto sagrado que eu queria dividir com vocês. Por favor, coloque aí. Jesus disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos. É impossível. Jesus já disse isso, já determinou isso. Escândalos sempre vão acontecer. Não tem como evitá-los. Não há como você comprar, pagar, gastar rios de dinheiro para encobrir escândalos, porque Jesus disse: é impossível que não venham os escândalos. Mas aí ele diz: mas ai daquele por quem vierem os escândalos, naturalmente. Ai daquele... Você vê que Jesus, o Gonçalves, ele disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar, não foi isso? Exatamente. Mas aí ele está julgando. Aí ele está determinando o julgamento. Olha, é impossível que os escândalos não venham, mas ai daquele pelos quais virão os escândalos. Coloca o texto seguinte, por favor. Melhor, olha só, é Jesus que está falando. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho. Uma pedra de moinho, para quem não conhece, não tem ideia, uma pedra de moinho naquela altura pesava no mínimo 250 quilos, no mínimo. Tinha até pedras de 500 quilos. Melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado, atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes meus pequeninos. Quer dizer, Jesus aqui dá uma determinação, ele faz uma profecia, ele determina a maldição. Então, quando levantam pessoas no nosso meio que disseminam a discórdia, o ódio, que disseminam os escândalos, que são a causa dos escândalos,
essas pessoas, com certeza, já são a própria maldição. Já foram contaminadas com o vírus da maldição. E esse vírus, que é espiritual, você sabe que a maldição, Gonçalves, é um espírito. A maldição é um espírito. Assim como a maldição sobre Caim passou para sua descendência, a maldição de Cão passou para sua descendência, a maldição continua no mundo, o espírito da maldição permanece. Agora, por que as pessoas chegam ao ponto de não temer a profecia ou as profecias bíblicas, não temer a palavra de Deus, não temer essa palavra que Jesus falou? É porque elas estão tão amaldiçoadas, elas já são tão malditas, que elas não conseguem enxergar essa maldição na vida delas. Por quê? Porque uma pessoa que se converte, uma pessoa que pede perdão, Jesus fala isso nos textos a seguir. Ele fala, se o teu irmão pecar contra ti e vier ter contigo e pedir perdão, perdoa-lhe. Se vier 7 dias no dia pedir perdão e se converter, então perdoa-lhe. Os discípulos falaram, poxa, então assim sendo, eu tenho que perdoar, eu tenho que relevar, eu tenho que perdoar. Os discípulos falaram, Senhor, aumenta-nos a fé. Que quer dizer, olha, é muito difícil ser salvo. É extremamente difícil ser salvo. Mas quando uma pessoa é salva, com todas as dificuldades, e ela é vítima de um escândalo provocado por uma pessoa maldita, então essa pessoa maldita, amaldiçoada, ela pode esperar que cedo ou tarde ela vai cair no fundo do abismo. E o pior é que aconteceu no passado, lá com Coré, Datã e Abirão, que foram rebeldes. Coré era um levita, era um sacerdote, mas ele se rebelou contra o servo de Deus, Moisés. E quando ele se rebelou, levantou 250 homens com ele. E Deus mandou que rodeassem, que separassem as casas deles, seus lugares, suas famílias. Até as criancinhas foram separadas. Quem quiser tomar maior conhecimento disso, leia lá o livro de Números, capítulo 16. E Deus então abriu a terra e toda a família deles, as crianças, chama mais atenção, as crianças que não tinham culpa. O que elas fizeram para serem amaldiçoadas pelos seus respectivos pais? É que elas eram parte da maldição. Então, você que está me assistindo nesse momento, eu não estou aqui pregando, não estou dizendo de forma nenhuma que as pessoas são amaldiçoadas, não. Eu estou dizendo que aqueles que fazem um pequenino, por menor que seja, se escandalizar, Jesus diz é melhor que se lhe pendure uma pedra de 250 quilos no pescoço e seja lançado no fundo do mar, nas profundezas do mar. Ora, quando uma pessoa que não tem temor a Deus, não presta atenção nessas palavras de Jesus, porque essas palavras saíram da boca de Jesus. E a própria palavra do Senhor diz, a minha palavra, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então, se a pessoa não tem temor ao ler esse texto, porque isso aí, Gonçalves, e você também, o Nelson, e outros bispos, pastores, e todos que nos ouvem, isso aí
é para levantar o temor e o tremor para com Deus. Deus não é criança, não. Deus não é homem, não. Deus não é como nós, não. Deus é espírito, é verdade, é o Senhor dos céus e da terra. Se a pessoa não tiver temor para com a sua palavra, é porque ela já está amaldiçoada. Ela já está amaldiçoada. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, veja que vocês, jovens, estão há 21 anos, 22 anos como pastores, graças a Deus, vocês já viram muitos problemas dentro da igreja, não é verdade? Sim, senhor, bispo. Vocês já viram escândalos, não já viram? Inclusive, bispo, eu me lembro quando eu cheguei à Igreja Universal, bispo, eu sempre digo que eu cheguei com a vida totalmente destruída, bispo. Eu era praticamente um vivo morto, bispo. E vindo à Igreja Universal, dei a minha vida a Jesus, fui batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. Bispo, fui chamado para o altar, fazendo a obra de Deus. Bispo, eu vi situações que me deixaram assim espantado, admirados, com maus exemplos, maus testemunhos. Mas eu sempre guardava aquilo dentro do meu coração, dentro de mim, que eu fui chamado para ganhar almas, bispo. Independentemente do que esse indivíduo fez ou deixou de fazer, eu fui chamado para um propósito único: ganhar almas. Pregar o Evangelho. E com 18 anos de idade, bispo, eu fui chamado a uma missão. O próprio Espírito Santo, através das lideranças na época, disse: olha, você vai servir a Deus num outro país. Eu não hesitei, não falei, não perguntei, fui logo. Peguei as minhas coisas, eu tinha, na verdade, tinha uma malazinha. O pastor falou para mim: ó, Pascoal, tu vai lá na fé, Deus é contigo. Eu nem sabia que o país tinha um clima muito frio, eu fui na fé com o que eu tinha, cheguei lá, pronto. E o senhor falava também sobre o pastor Kennedy. Quando eu cheguei nesse país, eu o encontrei, bispo, e ele falou comigo: você é angolano? Eu disse: sou angolano. Rapaz, olha só, resultado do nosso sacrifício. Resultado, ele pegou, me chamou assim em frente da igreja e disse: olha, esse menino aqui é resultado do sacrifício que nós fizemos lá em Angola. E hoje está aqui a pregar o Evangelho. Mas eu sempre guardei isso dentro de mim, bispo. Que quando Deus me chamou para ganhar almas, para servir no altar, eu fui chamado sozinho. O próprio Espírito Santo me chamou. Então eu não posso seguir a ou B, a não ser a voz única do Espírito Santo no altar. E por isso hoje estamos aqui, bispo. Lutas vêm, situações acontecem, maus testemunhos, mas isso não nos abala. Por quê? Porque eu sei a essência que Deus me chamou, que é de ganhar almas. Quer dizer, então você, por conta do temor, do espírito do temor, que é o Espírito Santo, estava com você, você se tornou a própria fonte, e por onde você for, você e o Pascoal, o Nelson, todos os demais, transformaram a vida de tantas outras pessoas que nasceram sob a maldição, mas foram libertas da maldição por causa da palavra que o Espírito Santo lhes deu para fazer, para ganhá-los para Jesus. Agora imagine, depois que a pessoa dá a vida dela, se esforça, sacrifica a vida dela, e Jesus salva, tira ela da mão do inferno. Aí vem um elemento, por exemplo, no caso do João Leite e o Bartolomeu, né? São dois casos extremamente difíceis. Desculpa. Graças a Deus. Então, são extremamente difíceis porque, por exemplo, eu não conheci muito bem o Bartolomeu, mas o João Leite, nós almoçávamos juntos, jantávamos juntos, nós dormíamos na mesma casa com eles, aí mesmo. Não só aí, mas em outros lugares onde o João passou. E, para mim, aos meus olhos, era um homem de Deus. E ele só vivia sorrindo. O testemunho dele era sorriso. Eu achava um homem cheio do Espírito Santo, cheio de alegria. Agora,
Quando, por exemplo, você mostrou para mim o vídeo hoje, ô Gonçalves, esse vídeo que as pessoas precisam ver, assistir, eu fiquei assim, desesperado. É como quando Moisés viu Coré, Datã e Abirã se rebelando, Moisés colocou o rosto no chão e diz: tem misericórdia, Senhor, mas não tinha jeito. E é o que, mais ou menos, em espírito nós fizemos depois que nós assistimos esse vídeo, que você, minha amiga e meu amigo, vai assistir, e eu queria que aumentasse até o volume aí do seu televisor, do seu computador, para você não perder nem só uma de suas palavras. Olha só o homem que era sorriso, que era um homem feliz, que era um homem alegre, que era um homem liberto, supostamente liberto, era um homem de Deus, que era uma fonte. Olha só o que se transformou essa fonte, por favor. Lá que já estão chamando todo mundo, mês que vem eu estou lá, só os cabeças. Então eu vou abrir em Angola e Moçambique, vou ver aquele desgraçado rastejar, sabe? Aí, se você catucar o Gonçalves, ele vai pular. Vai. Porque ele é cri-cri, né? Não, ele vai. Eu quero briga com ele mesmo, sabe? Uhum. Eu quero briga com ele mesmo. Você nota, o Gonçalves, o semblante dele, por favor, dá uma olhada no semblante dele. Por favor, coloque aí a imagem. Olha o semblante do João Leite. Eu nunca vi o João Leite com esse semblante. Esse semblante, como o do outro, esse outro que está ao seu lado, são semblantes satânicos, malditos, amaldiçoados. Olha só o semblante dos dois. Olha só a voz dos dois, acusatória, uma voz, digamos assim, eu vou desgraçar. Quer dizer, que homem de Deus eram eles? Que homens eram eles? Que fontes eram eles? Quer dizer que uma fonte é de vida. Uma fonte é de vida, é de água viva. De repente, essa fonte de água viva se transformou numa fonte amarga. Existe essa situação? Não, é porque houve uma maldição. Houve a maldição, claro, do pecado, o pecado. Olha só, olha o semblante dele. Que Deus tenha compaixão de você, o Alfredo e também João Leite, se há chance ainda para vocês, porque, a meu ver, no meu entendimento, vocês já estão alijados, já são malditos pelo que vocês estão fazendo com aquelas pessoas que nós estamos resgatando do inferno aí em Angola e em outros tantos lugares no mundo. Pessoas que chegaram como o Pascoal, como o Nelson e outros tantos, você também, Gonçalves, como você chegou na igreja. Então todos nós chegamos na igreja escravos do pecado, escravos do diabo. Nós éramos servos de Satanás, nós nascemos sob a maldição da idolatria. E Deus, pela misericórdia dele, pela palavra pregada, ensinada, orientada, nos livrou do inferno e nos trouxe para o reino do seu amor, o reino do perdão, o reino da paz, o reino da alegria. E de repente, esse quadro muda. Por quê? O que houve? Por que mudou? Como é que chega ao ponto de chamar um colega, por mais errado que ele esteja, mas de desgraçado, eu vou fazer esse desgraçado se arrastar. Bota aí, por favor, a voz dele. Mês que vem eu tô lá, só os cabeças. Então eu vou abrir em Angola e Moçambique, vou ver aquele desgraçado rastejar, sabe? Aí, se você catucar o Gonçalves, ele vai pular. Vai. Porque ele é cri-cri, né? Não, ele vai. Eu quero briga com ele mesmo, sabe? Uhum. Eu quero briga com
Gonçalves. Você veja que Deus, quando nos chama das trevas para a luz, é para lutar contra as trevas, contra o diabo, não é contra as pessoas. A nossa guerra, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra um país. A nossa guerra é contra o diabo e os seus demônios. Mas esse diabo se materializa na vida dos que se rebelam contra a palavra de Deus. Não é contra mim, não. Não é contra mim, não. É contra a palavra de Deus. Nós estamos trabalhando, nós estamos lutando, nós estamos orando, nós estamos chorando, nós estamos clamando a Deus, e vocês podem ter certeza, quem está nos ouvindo pode ter certeza que essa situação vai mudar e o nosso Deus vai ser glorificado, e os perversos, aqueles que são revoltados, aqueles que se revoltaram, que têm se revoltado, eles vão descer à sepultura mais breve do que eles possam imaginar. E pior, inclusive suas respectivas famílias. Porque o sujeito, quando Coré, Datã e Abirão foram, quando se abriu a terra, as suas respectivas famílias foram juntas. Nós não estamos brincando com Deus, nós não estamos brincando com igreja, com religião, não. Nós temos aí em Angola, em Moçambique, espalhados pelo mundo inteiro, uma gama de brasileiros, como também temos angolanos aqui no Brasil, trabalhando aqui no Brasil, pregando o evangelho aqui, porque quando a pessoa é de Deus, ela não é angolana mais, ela não é brasileira, ela não é americana, ela não é estrangeira, ela é alma salva, ela é uma fonte. No reino de Deus não existe branco, não existe negro, não existe mulher, não existe homem, não, jovem, velho, não. No reino de Deus existem almas. Almas, meu caro. Alma não tem cor. E alma é eterna. Alma é eterna. O corpo apodrece nesse mundo, mas a alma, ela é eterna. É por isso que Jesus falou que adianta ganhar o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perder a alma é viver a eternidade no lago de fogo, onde há choro e ranger de dente por toda a eternidade. Então, a maldição que Jesus já determinou e já profetizou, já deu um julgamento, assim como ele julgou os fariseus hipócritas, raça de víboras, disse Jesus para ele. Porque Jesus estava tão revoltado contra aquela raça de víboras, que ele não mediu palavras. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E Deus está falando a mesma coisa para aqueles que estão fazendo os pequeninos, aqueles que estão buscando a salvação com sinceridade. Oh, meu Deus, estou aqui. Me ajuda, me mostra o caminho. E vem alguém para barrar o caminho dessa pessoa que quer ser salva. Minha amiga, meu amigo, no mínimo, são raça de víboras. E não tem como evitar que eles fujam da ira vindoura. Essa é a realidade. É isso que eu queria falar, Gonçalves. Bispo, coloca o slide, por favor. Coloca o slide. Estou chamando todo mundo, só os cabeças. A gente traz essas palavras do João Leite para o que está acontecendo aqui. Foi exatamente o que aconteceu, pastor Nelson. Só, quer dizer, reuniram os cabeças através do João Leite para criar uma instabilidade na igreja, para fazer uma, vamos dizer assim... Tribunal. Invasão. Uma invasão, mas para desconstruir alguém, nesse caso a gente. Coloca o segundo slide, por favor. Em Angola e Moçambique, vou ver aquele desgraçado rastejar. Ou seja, eu não sei o que eu fiz para o João Leite, porque a gente
era companheiro. Não tivemos nenhuma desavença. Não o prejudiquei em nada. Ele traiu a mulher, com 2 mulheres. Durante 4 anos? Durante 4 anos. Escondeu durante 4 anos. Eu não fui culpado. Eu não sabia. Eu não sabia daquele erro dele. Eu não posso ser desgraçado por uma coisa que eu não sabia. Agora, a partir do momento em que ele caiu, eu não posso mais ser companheiro de alguém que se afastou da presença de Deus. Talvez seja esse o problema, que eu não liguei mais, que eu, enfim. Deixa o slide, por favor. Vou ver aquele desgraçado rastejar. O João só falou da alegria, mas ele era também conhecido como amor. Alguém que, um amado. Carismático, alguém que é envolvente com as pessoas. Por isso é que eu sempre falo, cuidado quando você entra na história de alguém. Você nunca vai conhecer toda a história. Você não conhece aquela pessoa por dentro. Você não sabe o que ela tem dentro dela. Você está entrando numa história que ela nunca vai te dizer tudo. Ela nunca vai dizer qual o verdadeiro objetivo. Aí quando eu vejo, vou reunir os cabeças, vou fazer aquele desgraçado rastejar. Coloca o próximo, por favor. Ele é cri-cri, né? Bom, cri-cri talvez seja disciplina. Talvez seja disciplina, mas pela a linhagem da conversa é algo pior, é algo que fora de disciplina. Quer dizer, ele é cri-cri, né? Não, mas se for disciplina, talvez seja cri-cri no sentido realmente. Sim, não, ele é rígido, ele é disciplinado, gosta das coisas conforme tem que ser. Aí ele termina assim, coloca aí, por favor. Eu quero briga com ele mesmo. Parece uma quadrilha que se reuniu e disse assim: vamos pegar as armas. Quais são as armas? As armas é a desconstrução de imagens. Vamos agredi-los até todo mundo achar que eles não prestam. Então, atacaram primeiro se reuniram, se prepararam. E interessante, bispo, que o senhor falou do Bartolomeu, que é o cabeça aqui dessa confusão toda que criaram, mas o Bartolomeu também tem a história dele semelhante à do João Leite. O senhor vê que eles se reúnem porque mais ou menos a história é igual. O Bartolomeu... Aliás, que eu sei, o que me chegou ao conhecimento é que o Bartolomeu é um discípulo do João Leite. E em 2000, bispo, em 2009, coloca aí, por favor, a ata. Eu vou falar, mas coloca a ata. Aí está a ata em que o Bartolomeu, ele foi destituído em 2009 de pastor porque ele traiu a mulher. Ele traiu a mulher. Aí quando foi em 2017, né, ou 18, ele traiu a mulher novamente com a mesma pessoa de 2009. A igreja deu, o João Leite deu oportunidade para ele em 2009. Agora, porque a igreja age desse jeito, sempre tenta salvar. Tentou salvar o Alfredo, tentou salvar o João Leite, tentou salvar o Romualdo, tenta salvar. A pessoa cai, a igreja não joga fora. Claro que existe uma disciplina. E é essa disciplina, bispo, que quem está dentro de uma bolha da vaidade não suporta a disciplina. Pois é. Mas deixa eu falar uma coisinha, acrescentar aí, Gonçalves, que vale a pena para as pessoas também raciocinarem. Porque o reino de Deus é como uma família. Para você constituir uma família, você tem que casar com outra pessoa. Tá? E você casa, então você constitui a sua família. E essa família estilar, quando vem os filhos,
o que acontece? Há uma harmonia, há uma direção, há uma regra estabelecida pelo cabeça da família. A igreja do Senhor Jesus é uma família, cujo cabeça é o Senhor Jesus. Porque o corpo são os membros que fazem parte dessa família. Ora, quando há uma distorção, quando há essa situação de pecado, quando a pessoa está vivendo no pecado, então ela tem que ser corrigida, tem que se tentar corrigi-la. Não se pode deixar o pecado, porque como é que pode, ô Gonçalo? Diga para mim, presta atenção, olhe bem nos meus olhos. A Esté está aqui comigo. Veja só, é possível eu ser fiel, é possível ser fiel a Deus se eu sou infiel à minha esposa? É possível eu amar a alguém que eu não vejo, que eu não toco, que eu não sinto? É possível isso? Então, a minha esposa, ela é o meu corpo. Ela é o corpo e eu sou cabeça dela, conforme diz as Escrituras. Então, há harmonia, há disciplina, há ordem. O reino de Deus não é como o reino de Satanás, não é como o reino da rebelião, não é como o reino da discórdia. O reino de Deus é um reino de disciplina, de ordem, de paz. Então, Esther e eu vivemos em paz, perfeita paz. E vocês também, pastores, tanto o... Desculpa lá, eu esqueço o nome de vocês. É o Nelson e mais? Pascoal. Vocês são casados, não são? Sim, senhor bispo. Sim, senhor bispo. Então, quando vocês constituíram família, vocês constituíram um reino, uma igreja dentro da sua casa. Então, vocês têm paz com a sua esposa e vice-versa. Não é glorioso isso? Não é divino isso? Agora, é claro, se um de vocês trai a esposa, o que você acha que vai acontecer? Ela vai ficar feliz? Ela vai ficar calada? Você vai ficar em paz? Não! Você perde a paz, você perde o contato com Deus. Por quê? Porque você está em pecado. Quando a pessoa está em pecado, ela está na mentira. Como é que eu posso pregar o evangelho se eu estiver vivendo no pecado? Como é que eu posso falar da verdade estando na mentira? Que autoridade eu teria para fazer a obra de Deus se eu estou vivendo no pecado? Então, gente, nós temos que observar isso. Você que está nos assistindo, os rebeldes começaram rebeldes, eles não nasceram rebeldes, não. Eles começaram a se rebelar contra Deus quando traíram suas respectivas esposas. E aí eles perderam a paz, eles perderam o tino da vida, eles perderam a autoridade espiritual, eles perderam tudo, eles já se amaldiçoaram. Essa é a realidade. Então, meus caros, o reino de Deus é o reino de paz, alegria e do Espírito Santo. Então, na fisionomia, tanto do João Leite quanto do Alfredo, você vê a distorção, você vê um semblante caído. Essa é a realidade. Você vê o semblante satânico. Essa é a realidade. É assim que eu vejo. Não sei se vocês também veem isso. Eu olho para você, o Wallace, né? Pascoal, bispo. Pascoal, desculpa. Sim, senhor, bispo Pascoal. Você tem um sorriso aí, um sorriso natural. Você também, Nelson, um sorriso natural. Gonçalves com um sorriso natural. Amém. Então, quando a gente está em paz com Deus, quando a gente está em paz com Deus, a gente está em paz conosco mesmo. Então, há alegria. É verdade, a paz, a alegria dentro de nós.
E a Igreja Universal, bispo, nós temos essa disciplina interna. Nós sabemos que todo pastor deve seguir a disciplina. E o pastor tem essa consciência que uma vez que ele desobedece, peca, faz o que é errado, se ele não confessar o seu pecado, não chegar até as autoridades da igreja, mostrar-se arrependido de fato e de verdade, então esse indivíduo não vai ele não vai poder estar no altar. Porque o altar, bispo, é um lugar sagrado. Imagine, bispo, como é que eu vou poder dar um exemplo às pessoas? Como é que eu vou poder pregar se eu não vivo aquilo que eu prego? É o que aconteceu com esses indivíduos, bispo. Eles não têm a moral de falar da palavra de Deus, não têm a moral de pregar, porque eles não vivem o que eles pregavam. E eles estão a querer ensinar algo que não condiz com a verdade. Então, nós, pastores, nós devemos ter em mente, bispo, que enquanto estamos no altar, ganhando almas, fazendo a obra de Deus, nós devemos cuidar de nós mesmos. Só assim vamos poder cuidar das outras pessoas, bispo. Porque se eu não vigiar, se eu não cuidar da minha salvação, como é que eu vou poder amanhã salvar uma alma? Então a disciplina, bispo, faz parte do reino de Deus. E quando o indivíduo desobedece, cai em pecado, faz o que é errado e não confessa, a igreja descobre, a igreja tem o conselho disciplinar, bispo Macedo, bispo Gonçalves, na qual a igreja dá uma decisão. Olha, você pecou, viveu no pecado, você não pode estar no meio daqueles que são santos. Porque senão os filhos que vão nascer desse indivíduo vão ser também filhos do pecado. Porque não vive uma vida disciplinada. É esse entendimento, bispo, que nós temos aqui. Graças a Deus. E esse entendimento é do Espírito Santo. Não é meu, não. Eu não criei a Igreja Universal do Reino de Deus, não. Eu não sou o dono de Igreja Universal, eu não sou o dono de nada. Eu sou servo, tanto quanto você. Só que o servo que já caminhou mais tempo, já está mais lá na frente, caminhando, já teve mais experiência, mas eu não sou maior do que vocês. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui para servir vocês, para dar o melhor de nós para vocês, para que vocês vão e deem fruto e se tornem exatamente o que Deus chamou, ser a própria bênção, ser a própria bênção onde quer que você for, ser a própria bênção primeiro dentro da sua própria casa. Porque se você não é a própria bênção dentro da sua casa, como é que você vai ser a própria bênção na igreja ou no altar, não é verdade? Então, essa disciplina, essa ordem, harmonia, é o que segue, é o que rege o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, quando a pessoa se rebela contra isso, é o próprio Satanás, que, aliás, foi o que aconteceu lá no céu, né? Se no céu Deus teve que enfrentar esse problema, imagina a gente aqui na Terra. Senhor Bispo, o senhor falava e eu pensava numa palavra que eu ouvi há 20 anos atrás. Alguém que já não está entre nós reuniu um grupo de candidatos obreiros e disse assim, olha, a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Eu peguei aquela palavra de 20 anos atrás e eu estou indo em frente. Amém. e levando o arado, metendo a mão no arado e levando, vai ter pedras no caminho, vai ter momentos difíceis, vamos passar por situações que eu já passei fome na obra, passei necessidade na obra, não tinha condições na altura, passei necessidade, mas eu tinha aquela palavra, eu tenho que continuar com a mão no arado. Mas a pessoa que me pregou, hoje não continuou com a mão no arado. Aí entra a palavra que o senhor Bispo Gonçalo tem nos pregado, não entrar na história de ninguém. Ele estava me ensinar a pôr a mão no arado, mas a mão dele nem no arado estava. Mas eu aproveitei aquela palavra e estou conduzindo, estou indo em frente com essa palavra até hoje, bispo. E se por acaso eu tirar a mão do arado, de quem a culpa? É do meu líder? A culpa é da igreja? Não, é minha, porque eu sei a verdade. Então eu vou caminhar na verdade para chegar no principal, que é a salvação eterna. Exatamente, meu caro.
Exatamente, você falou tudo. E você verifica que é a palavra não do homem, mas é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Quando ele usou a palavra de Deus, passou para você, o Espírito Santo revelou para você a vontade dele. Mas ele mesmo não teve temor para fazer o que ele estava falando para você fazer. Essa é a realidade. Infelizmente, desgraçadamente, isso acontece muito no nosso meio, em todo o mundo acontece. Vai fazer o quê? Nós vamos apenas ficar com aquele texto que Jesus falou, né? Aos discípulos. Vamos voltar ao texto, por favor. Quando ele disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos. Quer dizer que nem Jesus evita os escândalos, nem ele evitou os escândalos. Mas ai daquele por quem vier. Aí continua dizendo, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, 250 quilos no mínimo, e fosse tirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes meus pequeninos. Você vê que Jesus considera cada um de nós os pequeninos. O menor que seja é dele, pertence a ele, ele deu a vida por ele. E esse é o temor que nós temos que carregar dentro de nós para sempre. Viu, Gonçalves? Esse é o temor. Interessante. Quando nós trabalhamos na disciplina, na ordem, numa conduta ilibada, quando nós trabalhamos com essa decência, nós estamos protegendo as pessoas de caírem nessa maldição de que é trazer escândalos no nosso meio. Essa é a realidade. Então, Gonçalves, essa tem sido a nossa luta. Quantos anos você, Gonçalves, tem estado nessa guerra? Quantos anos? 40. 40 anos. Pois é. São 40 anos, meu caro. 40 anos. Não são 40 dias, são 40 anos. É uma geração. Então, quando nós... Com a mão no arado. Com a mão no arado. Quando nós observamos essas palavras que Jesus falou, poxa vida, isso faz a gente temer e tremer. Porque eu tenho responsabilidade não apenas de guardar, proteger a minha salvação, mas cuidar para que a minha vida não venha servir de escândalo para impedir um desses pequeninos serem salvos. Era isso que eu queria falar com vocês. Então, eu só peço, vou repetir, eu pedi isso na quinta-feira, vou repetir agora, eu peço que você que está nos assistindo, que por acaso esteja dividido entre o meio lá, meio cá, você que está inseguro, você que talvez por questões problemáticas, problemas pessoais, você está nessa insegurança. Fuja dos rebeldes, fuja, mas fique longe dele, longe, tire os seus entes queridos, não deixe-os perto, porque o que vai acontecer com eles, meus caros, já está determinado e não há quem possa mudar. Essa é a realidade. Deus abençoe a vocês todos, viu, Gonçalves? Amém. Alguma pergunta? Não, bispo, eu queria apenas acrescentar que Datã, Coré, Abirão e a família deles não era angolana. Eles não eram angolanos. A maldição não é para os angolanos, porque esse pessoal, bispo, é tão diabólico, que eles pegam a verdade, colocam dentro de uma narrativa bem criativa e jogam para destruir almas. Pois então, mas olha, Gonçalves, deixa eu interromper você. O João Leite não é angolano. Ele é brasileiro. Exatamente.
Então, meu caro, não se trata de angolano, brasileiro, estrangeiro, seja lá o que for. Se trata de falta de temor a Deus, só isso. Mas, bispo, faltou temor. Faltou temor, então a pessoa está perdida, bispo, está amaldiçoada. Essa é a realidade. É que na quinta-feira o senhor falou da maldição. O senhor disse, olha, a maldição já começou na vida dos rebeldes em Angola. O que eles fizeram? Aqui em Angola. Não é o João Leite, aqui em Angola. Pegaram isso que o senhor falou, espalharam por toda Angola que o Bispo Macedo amaldiçoou Angola. Amaldiçoou os angolanos. E espalharam isso. Pascoal, você entendeu isso? Não, agora já é o Ferraz. O Ferraz? Aí o Ferraz. Você entendeu isso, Ferraz? De maneira alguma, bispo. Como o senhor acabou de ler, o senhor não precisa amaldiçoar. A pessoa, através dos seus atos, é que se amaldiçoa. Exatamente. O senhor tem trabalhado toda a sua vida para salvar as pessoas. Como vai amaldiçoar? Bispo, a impressão é que quando uma pessoa, essas pessoas estiveram no reino de Deus e perderam esse privilégio. Porque quando a pessoa está no reino de Deus e ele perde, ele tem inveja das pessoas que estão no reino de Deus. É isso mesmo. Então, porque eles sabem que nós que estamos... Os Caíns, né? Exato. Nós que estamos no reino de Deus, nós temos um galardão, que é a vida eterna. Eles não têm. Como Satanás, ele teve o privilégio de estar com Deus. Então ele se rebelou e foi expulso, bispo. Então ele perdeu esse privilégio e ele não quer ir sozinho. Assim também toda aquela pessoa que um dia teve o Espírito Santo ou esteve no reino de Deus e perdeu esse privilégio, ele vai perseguir aqueles que continuam no reino de Deus. Essa é a razão das expressões que esse senhor usou contra o nosso bispo Gonçalves. Pois é. Mas o que quero deixar bem claro, que no reino de Deus não existe estrangeiro, angolano, brasileiro, homem, mulher, existem almas. Quando Deus olha para mim, ele vê uma alma. Quando ele olha para você, ele vê uma alma. E ele amou tanto a nossa alma que ele deu a vida dele por nós. Ele comprou a nossa alma. Ele pagou o preço pela nossa alma. Agora, se a gente não quer entregar a alma para ele, então o que pode ser feito? Ele não tem o que fazer. Então a pessoa que rejeita a palavra de Deus já é amaldiçoada por causa dessa rejeição. E quando ela se transforma numa pessoa rebelde contra Deus, contra a pregação do Evangelho, eu sei que ninguém é perfeito, mas quando a pessoa conhece o Evangelho e tenta obstruir a entrada dos outros no reino de Deus, então essa pessoa, ela carrega uma maldição já determinada, pré-determinada. Isso não tem jeito. E ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer mais nada. O que a gente pode fazer é avisar os outros que vêm por aí. Tentar salvar aqueles que estão vindo atrás da gente. Então, eu quero inclusive quero fazer uma oração agora, e como participação final da minha reunião, dessa reunião, eu queria orar e pedir para Deus, meu Pai, meu amado Pai. É o privilégio de poucos poder chamá-lo de Pai, Pai nosso que estás nos céus. E eu sou uma dessas pessoas, juntamente com os teus servos que aí estão. Todos aqueles que estão no mesmo espírito que o Senhor nos deu. Eu quero te pedir por esse povo angolano. Como eu disse inicialmente, meu Pai, foi levada a tua palavra para um povo sofrido, que estava em guerra, passando necessidade, fome, havia ódio, havia um inferno em Angola, quando nós chegamos em Angola.
E hoje passaram-se quase 30 anos. Angola é uma nação respeitada, honrada, tem as suas leis, tem o seu presidente, seu congresso, etc. E tudo isso porque o Senhor usou teus servos para levar a tua palavra, a palavra da salvação, a palavra da paz, a palavra de ordem, a palavra da disciplina. Então, meu Pai, eu quero te pedir por todo o povo angolano e todo o povo que está nos assistindo agora, em nome do Senhor Jesus, onde quer que você esteja, minha amiga e meu amigo, receba a paz aí onde você estiver. Receba a paz. A paz que Deus me tem dado seja com você. A alegria que Ele me tem dado seja com você neste momento. Mas, por favor, faça um bem a si próprio. Fuja, desapareça de perto daqueles que são rebeldes, porque eles não têm mais salvação. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a vocês. Boa tarde e até a próxima oportunidade. Obrigado, bispo. Deus abençoe o senhor. Foi muito bom ver você, Ferraz. Você esteve lá conosco em Miami, nos Estados Unidos. Sim, senhor. Viajou para Paris. Sim, senhor. E agora está em Angola novamente. Sim, senhor bispo. Deus abençoe, meu cara. Sim, senhor. A família está bem. Está muito bem. Está muito bem, sim, senhor. Bem. Tudo bem, Graças senhor bispo. Deus, um grande abraço para vocês todos. Muito obrigado, bispo. Amém. Deus abençoe, bispo. Amém. Bem, está aí então a participação especial do Bispo Macedo. Olha que privilégio, né? A gente ouvir o Bispo Macedo é sempre fonte, né? Fonte de água. Mas eu quero dizer para todos vocês que nós estamos cada vez mais firmes e seguros da vitória. Sabemos em quem temos crido. O que pode nos abalar? O que pode nos fazer? O homem. Uma vez que Ele é o nosso esconderijo. Ele é a nossa fortaleza. O Deus que nós servimos, Ele é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, estamos salvos. Estamos salvos de tudo que possa nos fazer o homem. Uma coisa é certa, nós não fazemos acordo com o diabo. De jeito nenhum. Não fazemos. Não podemos fazer. Não temos o direito de fazermos acordo com o diabo. Alguém disse, mas por que não faz um acordo? Não existe acordo com o diabo, existe? Não pode ser, porque se nós fizermos um acordo com o diabo, nós nos tornaremos também uma maldição. É verdade. Eu quero só falar que amanhã, 7 horas, aqui na Fé TV e também no Facebook, nós iremos buscar o Espírito Santo, continuar. Vamos continuar nessa fé, vamos continuar na palavra, nesse alimento vivo, nesse alimento do céu. 7 horas na Fé TV, Record TV, TV Zimbo, Rádio LAC 95.5 e também no Facebook da Igreja Universal do Reino de Deus. Agora, eu quero deixar esse pastor, um bispo, o Bispo Alfredo, por favor. Vamos ouvir o Bispo Alfredo e em seguida você reflete sobre tudo que está acontecendo aqui em Moçambique. Em Angola. Tudo que está acontecendo aqui em Angola. Você ouviu o golpe, né? A estratégia do golpe. Aí uma pessoa me mandou essa semana aqui uma mensagem. Aliás, essa semana não, hoje. Aqui, ó. Olha só, a pessoa me mandou uma mensagem hoje. E nessa mensagem, a pessoa dizia assim, ó. Olha só o que a pessoa dizia nessa mensagem.
Olha só, ela mandou a mensagem do Alfredo com João Leite, e ele mandou assim: bispo, bom dia. 3 semanas antes das últimas ações da rebelião, o João Leite participou de 2 lives em conjunto com o Bartolomeu, nas redes sociais do Bartolomeu. Ele colocou várias fotografias do João Leite com as autoridades. Me parece claramente uma tentativa de preparação para introduzir o João Leite na causa deles para o nosso povo. Lamentável, triste, né? Triste a gente ver gente que um dia se reunia para louvar, gente que um dia se reunia para adorar, agora se reúne para destruir, como ele mesmo disse lá naquele áudio, que eu recebi hoje esse áudio. E quando eu recebi, eu disse: bispo, olha só, por que está acontecendo tudo isso aqui? Porque houve um planejamento, né? Houve, não sei quando foi que ele falou isso, mas houve todo um planejamento para chegar onde chegou. Então, vamos ouvir o que o bispo Macedo falou, né? Fuja, fuja, fuja dos rebeldes. Vamos ficar com o bispo Alfredo. Deus abençoe a todos poderosamente. Eu sou o bispo Alfredo Alberto, e essa senhora está do meu lado aqui, é minha esposa, Dona Dominga. Quem me assiste conhece muito bem ela, eu conheço muito bem a mim também. Nós estamos casados há aproximadamente 21 anos. E eu estou na Igreja Universal quase 29 anos. Já rodei quase o país inteiro. Nesses 29 anos que eu estou na Igreja Universal de Deus, sempre fui acolhido e sempre fui ajudado pelos brasileiros. A ordenação de bispo que eu tenho hoje foi graças a um brasileiro. Se hoje eu sou bispo, graças a um brasileiro que me ordenou para ser bispo na Igreja Universal de Deus. Não tem como hoje dizer que os brasileiros não servem. Não tem como hoje dizer que a igreja dirigida pelo Espírito Santo através do bispo Macedo não presta. Nesses 29 anos, a igreja sempre ajudou-nos e continua a nos ajudar até hoje. Eu tenho 2 filhos. Isso é para contrariar o pensamento que diz que o pastor da Igreja Universal é proibido a fazer filhos. Eu tenho 2 filhos. E durante esse tempo todo que eu estou na Igreja Universal, aprendi muito. E tenho aprendido constantemente. Hoje, eu fico desapontado com aqueles que um dia diziam serem pastores, cheios do Espírito Santo, homens de Deus, pessoas que eram chamadas, que faziam uma diferença, hoje agindo dessa maneira, querendo usar a força para tomar a igreja. Aonde é que está o Espírito Santo que ele dizia que tem? Porque não se justifica a violência para resolver as suas ambições. E nós não somos um povo violento em Angola. Nós somos um povo acolhedor. Nós somos um povo respeitoso. Nós sabemos acolher os estrangeiros. Os brasileiros nos acolheram. Os brasileiros nos deram a mão quando nós precisamos. Qual foi o meu espanto? Na segunda-feira o Bispo Valente liga para mim. Eu nunca mais tinha comunicação com ele. Nunca mais me comuniquei com ele. Diz que ele foi desligado. A dizer que eu tinha que chamar a TPA, tinha que chamar a televisão pública de Angola, para dizer que eu não concordo com a direção da Igreja Universal de Deus, dirigida pelo Bispo Macedo, dirigida pelo Espírito Santo,
através do Bispo Macedo, e dirigida pelo Bispo Gonçalves, aqui em Angola. E eu disse para ele, não. Como é que eu vou concordando com tudo durante quase 30 anos, e em 2 anos ou em 1 ano, eu digo que não concordo mais? Então eu tive que falar muito. Então eu vim aqui para gravar esse vídeo, para repudiar mesmo, repudiar gravemente, porque não se justifica a violência para poder resolver os problemas. Sempre houve um único pensamento. Na Grande Versão nunca houve 2 pensamentos, sempre houve um único pensamento. Pastor, não interessa se ele é angolano, não interessa se ele é brasileiro. Pastor. E nós fomos bem tratados. Nós fomos sempre bem acolhidos pelos brasileiros. Não tem como desassociar os angolanos dos brasileiros. Sempre andamos de mãos dadas. Conforme eu disse, essa ordenação de bispo que eu tenho hoje, graças a um brasileiro. Como é que agora vou dizer que brasileiro não presta? Eu reprovo essa atitude. Se a intenção é ganhar almas, então existem muitos lugares em Angola que não tem igreja. Nós temos muitos municípios em Angola que não tem igreja. Não se justifica hoje essas querelas, essa confusão que se vê hoje dentro da Igreja Universal. Parece que são pessoas que não tinham conhecido Deus. E eram pessoas que diziam que eram convertidos, tem o Espírito Santo. Aonde é que está o Espírito Santo que ele dizia que tem? Então eu queria repudiar exatamente isso. Nunca houve pensamento de brasileiros, pensamento de angolanos. Nunca houve pensamento de sulanos e pensamento de camundongo. Esse pensamento entrou dentro da igreja. Nos últimos tempos se ouvia muito falar isso na igreja. Pastores sulanos, pastores camundongo, pastores brasileiros. Não existe isso, nunca existiu. Então eu queria repudiar veementemente essa atitude de uso da força para poder satisfazer as suas necessidades. Fala alguma coisa, senhora? Sim, eu digo que é muito triste isso que está acontecendo dentro da igreja. Eu entrei com 19 anos na Igreja Universal do Reino de Deus. Nunca aconteceu tamanho escândalo que está acontecendo esses últimos dias. Só tenho a dizer que é muito triste. Isso, estão a envergonhar o nome do Senhor Jesus Cristo. Estão a envergonhar o nome do Senhor. E eles estão a se glorificar. Então, só tenho a dizer que é muito triste. E eu digo que agradeço por um dia eu tenho entrado por essa porta, que hoje estou aqui de pé. Se não fosse eu estar dentro da Igreja Universal, não sei, eu já não estaria em vida. Então, digo que é muito triste que isso está acontecendo. Lamentavelmente, é muito triste. É isso que eu tenho a dizer. É tudo que nós tínhamos para dizer. É para dizer para o Bispo Gonçalves para ser forte, como o senhor sempre foi forte. Os mais velhos sempre foram fortes. Eu queria dizer para a dona Rosana, para a senhora ser forte. Nós, os mais velhos, temos que ser fortes para os novos serem fortes também. Se os mais velhos ficarem fracos, então os jovens vão ser fracos também. E eu queria agradecer muito pelo todo o trabalho que a Igreja Universal fez através dos brasileiros aqui. E temos a certeza absoluta que vamos vencer. Pode crer isso. Muito obrigado.